Então esse é o texto que nós vamos fazer a pesquisa. Ele está disponível para você, que eu te falei agora há pouco. Ele está disponível na nossa plataforma, você pode imprimir para poder fazer junto comigo aqui. Você pode estar dando uma olhada e esse texto é o texto de Marcos capítulo 3, verso 1, até Marcos capítulo 5, verso 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a encontrar a perícope, quer dizer, o espaço para pesquisa. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Essa aula toda, essas aulas que você está vendo sobre perícope, são a primeira parte que você tem que fazer para qualquer estudo que você se propor a fazer na Bíblia. Por quê? Porque você não pode, você pode, claro, se você tiver tempo, tiver recurso para isso, estudar todo o texto bíblico, versículo por versículo, como muitos outros já fizeram. Mas você também pode trabalhar por temas, e você pode trabalhar também por perícopes. Bom, levando em consideração que boa parte dos seres humanos normais não possuem tempo, a perícope é a melhor parte. Você determinar primeiro o espaço de pesquisa. A pesquisar primeiro o espaço que você vai trabalhar. Lembra que a gente disse que é como se fosse uma pesquisa arqueológica? Você tem que tentar encontrar o espaço de pesquisa? Ok. Então esse é o texto que a gente vai estar estudando, beleza? Então, como é que a gente vai descobrir a perícope? Como é que a gente inicia a pesquisa? Existem algumas dicas. Para as narrativas, são mais fáceis. Complicados são para textos apocalípticos, textos proféticos e textos paulinos. Mas eu vou dar uma dica no texto de Paulo. Quando a gente estiver ainda dando nas aulas, a gente vai mostrar como é que funciona o raciocínio de Paulo, como que você aprende a ler as epístolas de Paulo de uma maneira muito fácil e muito tranquila. Olha só, a dica é você verificar os pontos de mudança. São marcos geográficos, pontos de deslocamentos. Olha só, eu separei aqui alguns trechos para você perceber como é que isso é notável no texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar um espaço de pesquisa, ou seja, perícope. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar encontrar o início que o texto inicia e encontrar o fim, de fato, quando o texto termina. Esse texto que você está vendo, ele está limpo de ruído. A gente não tem aquelas marcações aqui iniciais, como você viu na imagem, a gente não tem aqui dados aqui laterais, a gente só tem um endereço, esse endereço que a gente tem aqui, a rua é a rua 3, o lote ou o número da casa é o número 1, a gente não tem mais nenhuma informação, então eu não sei quando começa e quando termina. Então, como eu faço isso de maneira clara? Isso aqui é para exercitar a sua percepção. Olha só, vamos lá. Quando eu olho para o texto, eu vejo uma marcação. Outra vez Jesus entrou. Então, se Jesus entrou, é porque Jesus estava de fora, ok? Se Jesus entrou, Jesus estava de fora. Então, aqui tem uma mudança de cenário. Então, há uma mudança de cenário e com essa mudança de cenário, beleza, então aqui é o meu início. Aqui é o meu início da perícope. Vou seguindo aqui o texto para eu poder ver onde vai. Eu preciso saber. Bom, Jesus entrou numa sinagoga, estava ali um homem, então Jesus está aqui contando essa história, verso 3. Eu vou pulando aqui. Jesus disse ao homem, não é. Então lhes perguntou, não é. 5, olhando para eles ao redor, indignado também, não é. Não há mudança de cenário aqui. Mas assim que saíram dali, os fariseus, então não é mudança de cenário. Aqui, na verdade, Jesus continua dentro daquele local, mas os fariseus não. E aí Jesus, porém, retirou-se. Olha aqui o que a gente tem. Jesus retirou-se. Retirou-se. Jesus estava dentro, agora Jesus está do lado de fora. Então aqui nós temos o final dessa perícope. Então essa perícope ela começa lá no 3:1 e termina no 3:7. Olha só. 3:1, 3:7. O que eu vou fazer? Então a minha pesquisa ela fica aqui. Ela fica nesse espaço de trabalho. Viu? Por quê? Porque eu vi que Jesus entrou e temos um movimento do cenário, temos um movimento da ação. Jesus, porém, retirou-se. Então, a perícope vai, na verdade, de 3:1 até o versículo 3:6. Jesus, porém,
retirou-se. Vamos ver mais? Olha só, esse texto ainda vai. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar. Ok. E uma grande multidão, vindo da Galileia, pererê. Olá, Jesus e Idumeia, verso 9. E ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um barquinho. Opa, Jesus parece que está saindo. Fica atento. Verso 10, pois havia curado muito de modo, empurravam na direção para tocá-lo. Verso 11, olha aí o verso 11. E quando os espíritos impurou, não é. Olha o verso 12, mas ele os repreendia também não. Verso depois, Jesus subiu ao monte. Opa, aqui eu tenho uma mudança de cenário. Então Jesus estava à beira-mar, conversando com essas pessoas, olha lá, no verso 7. Olha lá, vamos voltar no verso 7. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos à beira-mar. Agora Jesus já não está à beira-mar mais, no verso 8. No verso 13, aliás. Então Jesus agora está... no verso 13, Jesus muda de cenário. Depois Jesus subiu ao monte. Então temos uma mudança de cenário. Jesus está à beira-mar e agora Jesus está no monte. Então o meu espaço de pesquisa então agora é do versículo 7 ao versículo 13. Vamos tentar ver isso mais um pouquinho? Parece fácil, né? Mas nas narrativas são muito mais fáceis de ver, por isso que eu escolhi. Mas nas cartas paulinas são um pouco mais difíceis. Nos textos proféticos aí é mais complicado, porque tem todo o fundo histórico que você precisa saber dividir. Então, às vezes, é o fundo histórico que determina a nossa perícope. Mas aí também tem os textos apocalípticos, que aí o texto é mais complicado, porque o fundo histórico não existe, porque o tempo ele pode estar perto, ou pode ser um tempo muito longo, ou pode estar falando de coisas que já foram realizadas e coisas que ainda estão por vir e ainda vão ser realizadas, então é mais complicado. Nessa ordem crescente, narrativas, textos paulinos, textos proféticos e depois textos apocalípticos. Olha o verso 13. Depois Jesus subiu ao monte, chamou o que ele mesmo quis, aí ele, verso 14, ele então designou os 12, verso 15, para que tivesse autoridade, verso 16, esses são os 12 que ele elegeu. Aqui tem a lista do pessoal. Não sabe, vai ter que aprender domingo na classe de EBD. Então, se você não sabe quem são os discípulos, está aí e tal. 19 de Judas Iscariotes que o traiu. Aí, olha só, no verso 20, o que a gente tem? Depois ele entrou numa casa. Então, ó, Jesus vai ao monte, escolhe os discípulos, e no verso 20 nós temos outra mudança de cenário. Depois ele entrou numa casa, que já começa uma outra perícope, ok? E aí vamos ver, depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo quando seus familiares souberam disso, chamaram ele de Beelzebu. Verso 27, pois ninguém pode entrar na casa do valente. Vamos seguindo. Como você está fazendo perícope, você anda rápido. Aí você está no 29, nada, 31, nada, ainda está a mesma história, porque Jesus ainda está dentro da casa, havia muita gente sentada ao redor dele na casa. Então, quem são os meus irmãos? Olhando ao redor, que estavam sentados à sua volta, e disse, irmãos, aquele que está... Aí no 3:35, aquele depois que fizer a vontade de Deus, meu irmão. 4:1, de novo Jesus começou a ensinar a beira-mar. Olha aqui, então Jesus, olha só, Marcos faz esse movimento de Jesus. Jesus vai ao mar, vai ao monte, vai a uma casa e volta ao mar. Olha que interessante. Aqui eu não sei precisar para vocês se isso ocorre tudo no mesmo dia. Mas olha que coisa interessante, nós temos isso. Então, prestou atenção? É isso que acontece. Nós temos os movimentos, a gente observa os movimentos. Recapitulando, vamos voltar lá no início do nosso texto. Olha só, outra vez, Jesus entrou numa sinagoga. Então, Jesus está pregando... na casa não, sinagoga. Jesus está na sinagoga, então era um dia de sábado. Jesus entra na sinagoga e sai da sinagoga. Olha, verso 7. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar. Está na sinagoga, vai para a beira do mar. Na beira do mar, ele explica, faz o que vai. No verso 13, então, Jesus depois separa um grupo e chamou o que ele mesmo quis, e foi com esse grupo até ao monte. Subiu lá, nomeou, disse para eles o que eles iam fazer, depois ele desce, depois ele entra numa casa novamente e aglomera esse grupo de pessoas no verso 20. Aí do verso 20 até o capítulo 4, verso 1,
a gente tem Jesus dentro de uma casa. Então, se você fosse fazer um estudo bíblico, se você fosse preparar um sermão, ou se você fosse preparar um estudo bíblico, na verdade, tentar encontrar a ideia central você teria que fazer qual é a ideia central do 3.1 ao 3.6, qual é a ideia central do 3.7 ao 3.12, qual é a ideia central do 3.13 ao 3.19, qual é a ideia central do 3.20 ao 4.1. Entende? São várias coisas. Acontece uma coisa na sinagoga, acontece uma coisa na beira do mar, acontece uma coisa no monte, acontece uma coisa ou duas coisas quando estou na casa. Mas quando acontece dois atos, na verdade, é uma história só. Só como exemplo, a gente não vai pregar aqui para você, mas esse circuito aqui de 3.20 ao 4.1 são dois grupos. O grupo íntimo de Jesus, quer dizer, a sua família, não cria que ele era o Filho de Deus, e nem os religiosos não criam que ele era Filho de Deus. Qual que é a ideia central aqui? A ideia central é que há resistência tanto da religião como resistência familiar ao ministério de Jesus. Fica mais fácil encontrar a ideia central, ok? Muito mais fácil encontrar a ideia central quando você descobre como fazer isso. Faz esse exercício. Agora pega a sua Bíblia mesmo aí, na sua casa, e vai pegando o livro de Marcos e esquece esses resuminhos que aparecem. Às vezes coincide, às vezes não coincide. E tenta ir marcando para você ver. Vai ver que não combina às vezes. Pô, mas tá tão ruim aqui. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, agora no 4.1, tá bom? Olha só. A partir do 4.1 para a gente finalizar essa aula, até o 5.1. De novo, Jesus começou a ensinar onde? À beira-mar. Então, marca que Jesus, então, saiu da casa e foi para o mar outra vez. Então, ele está ensinando. Aí aglomerou-se perto dele grande multidão, ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas, então conta numa parábola a parábola da semente. Aí Jesus conta a parábola da semente, e não explica a parábola da semente. Ele simplesmente conta a parábola da semente para as pessoas. Aí o que existe a confusão? Porque quando ele ficou só os que estavam ao seu redor, e os 12 perguntaram acerca das parábolas. Jesus ainda estava à beira-mar. O local geográfico ainda é o mesmo, o público que é diferente. Então ele explica a parábola que ele contou atrás. O que ele diz? Bom, a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Interessante que isso aqui é a chave para entender tudo isso que a gente vai falar daqui para frente, dessa sequência. Mas Jesus ainda está no mesmo lugar. Se você pegar a sua Bíblia agora, ou se você tiver uma imagem de uma Bíblia aí agora, você vai perceber que nessa parte do texto de Marcos capítulo 4, vai aparecer um monte de introduçõezinhas, como se cada introdução dessa fosse uma história. Não é. Por exemplo, Jesus explica a parábola a partir do verso até o verso 19 do 4:11 ou 4:12, ele explica a parábola. Vamos descobrir se é 4:12 mesmo ou 4:13. Dizer, não compreender essa parábola, 4:13. Então ele vai explicar a parábola do 13 ao 19, ele explica a parábola, e aí ele explica e aplica a parábola aos discípulos. Aí no verso 20 diz, os outros que recebem a semente terra, ele explica a parábola, 21 disse-lhes mais. Então, quando você lê isso aqui, por exemplo, aí na sua Bíblia, no verso 21, tem uma introduçãozinha aqui em negrito, a candeia do mundo, ou função da candeia, o crente é a luz do mundo, alguma coisa assim. Mas não, ele está dizendo a mesma coisa, ele está no mesmo raciocínio. Presta atenção, ele está falando de semente. Ele está falando de semente. É por isso que aqui, às vezes, a ideia central fica confusa. Ele está falando de semente. Disse-lhe mais. Aí ele fala da candeia. Ele está falando do reino de Deus. A semente é a palavra representa o anúncio do reino de Deus. Então ele está falando. Aí ele está falando do reino de Deus, aí ele fala aquela candeia. Se alguém aí, ele, mesmo lugar, ouça também, dai atenção aos que ouvis, nada acrescentarão, a terra produz o grão por si mesmo, está falando de novo do reino de Deus, está falando do reino de Deus no verso 30, disse-lhe ainda, você vai ver na sua Bíblia que tem um monte de como se fossem pequenas perícopes dentro, mas não, ele está o tempo todo falando a mesma coisa no verso 35,
até o 5:1. Por que eu digo até o 5:1? Porque no capítulo 5, vamos lá para você ver, ó, chega no 4:41 e eles ficaram apavorados uns aos outros. Quem é esse que o vento mais obedece? Bom, parece que terminou. No 5:1 eles chegaram então ao outro lado do mar. Quando eles chegam ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos, você pode dar uma pausa aqui, você pode dar uma pausa na perícope, ou você pode continuar, porque ainda é o mesmo fluxo de texto, mas eu sugiro, chegou ao outro lado do mar, mudança geográfica, encerra-se a perícope. Ok? Vai fazendo os exercícios aí na sua Bíblia, dá uma olhada nos seus textos que você tem. O importante é você prestar atenção. Houve uma mudança geográfica, Jesus entrou, Jesus saiu, Jesus chegou, Jesus foi. Qualquer movimento de Jesus em termos de deslocamento geográfico é indicativo de que a perícope pode estar começando e a perícope pode estar terminando. Tudo bem? Por que isso? Porque dentro desse espaço de pesquisa, o que você vai fazer? Dentro do espaço de pesquisa, que a gente determinou, esse espaço de pesquisa, suponhamos do 4:1 até o 5:1, tem uma ideia central aqui dentro, tem uma informação central aqui dentro. E é essa informação aqui que você vai pregar. É essa informação aqui, por exemplo, que você vai anunciar para as pessoas. É essa informação aqui que você vai fazer o anúncio. É essa informação. Não são, por exemplo, as informações que estão aqui contidas. Tá bom, pode informar passo a passo aqui. Eu te dou uma dica que não leve sua pesquisa para o púlpito. Aplique para as pessoas. A pesquisa é sua. Tem gente que é muito famosa aí, conhecida no meio evangélico, como um excelente pregador, quer dizer, e é mesmo, um sermão aí de 60 minutos, que é muito, né, nesses dias, mas tudo bem, de 60 minutos, ele gasta 50 minutos com a pesquisa, explicando o que é cada coisa que está ali no texto. E 10 minutos aplicando. E muitos deles, às vezes, chegam aqui nesses 10 minutos, eles nem fazem isso. Eles só dizem assim, que o Espírito Santo aplique a sua vida. Bom, mas qual é a ideia central aqui do texto? É isso que eu preciso entender. A pesquisa, ela é para você. Entende? Então, cuidado. Há pregadores muito, muito bons, né, muito famosos, de fato são bons mesmo, mas que, infelizmente, gastam muito tempo explicando o que o texto está dizendo, passo a passo, mas não explicam a ideia do texto, o que eu tenho que fazer com a informação que eu recebi. Então, essa informação que chega aqui, do 4:1 até o 5:1, tem uma informação, tem uma ideia central. Essa ideia central, claro que essa ideia tem vários tópicos. Tem o tópico 1, tem o tópico 2, tem o tópico 3, mas todos os tópicos eles estão amarrados na ideia central. E aí, essa ideia central é o que você vai escrever, anunciar, falar para as pessoas. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração, que é uma coisa que a gente não leva em consideração mesmo. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas, elas estão angustiadas, estão com muito medo, estão apavoradas, suas vidas estão tomadas de muito medo. Vivemos dias de muita insegurança, muitas dúvidas. Muitas. Então, se você leva mais informação para essas pessoas, só informação, quer dizer, só com informação aqui dentro, põe informação aqui dentro, venho põe mais informação aqui dentro, ótimo. Só que hoje nós vivemos uma era da informação, as pessoas estão cheias de informação, o que as pessoas precisam é de orientação.